Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da segunda-feira. A semana começa em Brasília e o governo não esconde uma sensação de certo alívio pelos protestos de ontem não terem sido maiores do que os de março. A avaliação do governo é que, desde a semana passada, o cenário é ligeiramente mais confortável. Mas não é bem assim. A presidente Dilma Rousseff segue nas cordas. Basta notar quais foram as principais notícias dessa segunda-feira. A Operação Lava Jato segue fazendo estrago. Já são 33 condenados e o escândalo está cada vez mais perto do ex-presidente Lula e das contas de campanha da presidente Dilma. Outro fator, a economia. O horizonte é cada vez pior para o brasileiro. Aliás, vamos começar justamente pela economia. Ao meu lado, a Ana Clara Costa, editora de Economia, que vai comentar a notícia de que o mercado apontou pela primeira vez queda no PIB para o ano que vem. É isso, Ana? Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, Silvio. Pois pela primeira vez o mercado está projetando uma recessão de 0,15 para 2016. A previsão anterior era de 0. Então, ou seja, a perspectiva agora são de 2 anos de recessão, o que mostra que, apesar das manifestações não terem sido tão grandes a ponto de deixar o governo, de certa forma, preocupado. Ainda pior. Né? Ainda pior, o problema continua aí, né? A economia não dá sinal de que possa melhorar, os ajustes ainda não estão completos, então ainda não estão fazendo efeito. E a gente já tem aí a perspectiva de 2 anos ruins. Esse ano com queda de mais de 2% da economia. Na segunda-feira, a resposta do mercado aos protestos foi relativamente estável. A Bolsa caiu um pouquinho, 0,6%, e o dólar permaneceu estável. Mas uma coisa interessante que aconteceu no mercado hoje é que, conversando com analistas, o que eles disseram é que as operações que foram feitas na Bolsa foram operações de curto prazo. Tá caindo muito as operações de longo prazo. Os investidores estão armando operações para vender logo, vender no mesmo dia, vender no dia seguinte. Ou seja, a aposta no Brasil em todos os sentidos tem sido, no curto prazo, não estão esperando boa coisa para o longo prazo, o que é ruim para a gente. Maravilha. Obrigado, Ana. Nada. Hoje quem comentou os protestos contra o governo foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A Marcela Matos tem as informações. Silvio, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, disse que a presidente Dilma deve renunciar ou reconhecer os erros em sua gestão, o que, para ele, seria um gesto de grandeza e evitaria a desarticulação crescente do governo e do Congresso. A declaração foi feita por meio das redes sociais e contraria o movimento do governo, que evita admitir as falhas e fala que há um pessimismo no país. FHC também afirmou que as manifestações deste domingo mostram que o sentimento popular é de que o governo, embora seja legal, é ilegítimo. O tucano também dirigiu as declarações ao ex-presidente Lula e falou que Dilma sofre contaminação dos malfeitos de seu patrono e vai perdendo condições de governar. Para ele, os conchavos de cúpula só aumentam a reação popular negativa e não devolvem legitimidade ao governo. Operação Lava Jato. Como falei agora há pouco, hoje a Justiça condenou mais réus do Petrolão. Larissa Borges. Oi, Silvio, saiu hoje a primeira sentença de condenação do lobista Fernando Baiano. Foram 16 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Baiano é citado pelo Ministério Público como operador do PMDB no Petrolão. E para se livrar dos longos anos de cadeia, ele negocia um acordo de delação premiada para conseguir sair do futuro regime fechado mais rápido ou até reduzir a pena pela metade. Também hoje o juiz Sérgio Moro condenou o ex-diretor Nestor Cerveró, dessa vez a 12 anos e 3 meses de prisão. Fernando Baiano e Cerveró são acusados de receber propina de até 40 milhões de dólares para beneficiar uma companhia em contratos de navio-sonda com a Petrobras. Cerveró também já tentou emplacar um acordo de delação, que não avançou ainda.
ainda porque a força-tarefa da Lava Jato achou que ele não indicou ter informações relevantes e inéditas sobre o escândalo de corrupção. Além das penas de prisão, foi determinado o confisco dos bens de Cerveró e Baiano para que os dois paguem cerca de 54 milhões de reais como indenização aos males contra a Petrobras. Ainda na Lava Jato, o ex-diretor Jorge Zelada, sucessor de Cerveró na empresa, recebeu ordem para que seja transferido da Polícia Federal para uma cadeia na região metropolitana de Curitiba, onde já estão detidos os demais suspeitos no Petrolão. E de resto, o empreiteiro Marcelo Odebrecht já pode começar a contar os dias para a data em que vai estar pela primeira vez com o juiz Sérgio Moro. Será em 31 de agosto, na primeira audiência de instrução do processo, a que ele responde por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato. Silvio. Obrigado, Larissa. No noticiário internacional, um atentado em Bangkok deixou pelo menos 27 mortos. Júlia Abrão. Olá, Silvio. Uma grande explosão no centro de Bangkok, na Tailândia, causou a morte de ao menos 20 pessoas nesta segunda-feira. Há também cerca de 80 feridos. A explosão aconteceu às 19 horas do horário local, às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, em um dos templos hinduístas mais visitados da metrópole. Esses ataques são bastante comuns no sul do país, Silvio, onde terroristas islâmicos lutam contra o governo tailandês há mais de uma década. Mas esse é o primeiro ataque registrado na capital. No entanto, até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado desta segunda-feira. Tudo bem, o Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.